Haddad porrando no Polymarket. Boa. Pessoal, estamos com notícia aqui de que o Lula vai fazer um procedimento de radioterapia, um tratamento para câncer no couro cabeludo. O Haddad dança disparada aqui no Polymarket. Inclusive ficou em quarto lugar, né? Passou o Zema, né? Passou o varado. Zema. Então, cara, estamos com essa dúvida. Será que, na verdade, o Lula vai ser substituído? O Lula também tá caindo, né? Então, se você ver aqui, botar de uma semana, cara, ele tava em 46%, agora tá só em 40%. A saúde dele vai colocando em risco, né? Mas é aquilo, a profecia do velho Bisotto tá vigente, né? Acho que talvez por um motivo que ninguém tá esperando, não tinha como saber. Que é o quê? Que é o câncer na cabeça do Lula, né? Não tinha como saber. É absurdo você falar isso. Esse programa já profetiza a morte do Lula há uns 2 anos ou mais, cara. Não, que ele vai morrer em breve, acho que aí ninguém te questiona, né? Desafio. A gente já fez, inclusive, o cálculo autuarial da probabilidade do Lula morrer ano após ano, né? E era o que? Era 20%, né? Era, tipo, 20%. 20%. Então, tipo, cada ano que passa, o Lula tem 1/5 de chance de morrer. Então, se você apostasse nisso, aí seria os seus odds, basicamente. Mas que ia ser um câncer no couro cabeludo, né? Ou talvez uma possibilidade de câncer, né? Vamos investigar isso aí. E aí essa notícia aqui é bem nova, então o Lula faz novo procedimento de radioterapia no couro cabeludo. O presidente realizou nessa terça-feira a segunda sessão no Hospital Sírio-Libanês. Médico classificou a intervenção como um tratamento complementar, após a retirada em abril de um câncer de pele. Então, cara, o pessoal já tá levantando essa hipótese de que, pô, na verdade, essa radioterapia é um sinal de que o Lula tá muito fudido, que ele tá muito ferrado, ele tá prestes a morrer e tudo mais. Eu sou meio cético, sabe? Eu não acho que isso não significa grande coisa, sabe? Tipo, ele retirou um câncer de pele na região do couro cabeludo. Tipo, talvez a pessoa que não sabe muito sobre diferente tipo de câncer tá tipo, caraca, quer dizer que o Lula tava com câncer? Não, pô, tem cânceres e cânceres. E câncer de pele é um que tem muito claramente 2 tipos, né? Tem meio que, enfim, se algum médico aí... Isso, porra, momento dermatologista aqui. Nem momento dermatologista, não sabia dessa porra. Momento oncologista. Algum médico aí pode me corrigir se eu estiver falando besteira, mas o meu entendimento tem o melanoma, que é um câncer muito ferrado, assim. Tipo, melanoma mata muito. É um câncer muito letal, que dá na pele também. E aí ele faz metástases, etc., relativamente fácil. E tem esse tipo de câncer de pele mais tranquilo, que é tipo, deu uma pinta meio esquisita, que aí você tira, sacou? E, cara, sei lá, tem pessoas na minha família que já tiraram pintas, assim, meio cancerígenas e, mano, tiraram há muito tempo e tão bem, assim, não tem nenhum sinal de câncer. Sem repercussão, né? O negócio sem só desenvolve, nenhuma, né? Só desenvolve na epiderme, né? A parada não aprofunda, não vai te envenenando. E apesar de radioterapia e quimioterapia serem os 2 tratamentos meio que tradicionais de câncer, cara, quimioterapia você faz quando você tá muito fudido, assim, quando é um câncer, tipo, que ele é um câncer brabo que vai te matar se você não fizer nada, talvez ele vai te matar rápido, talvez ele vai te matar devagar. Radioterapia, que é bem menos invasivo, né, tipo, como se fosse tipo um laserzinho que vai queimando, assim, o câncer e tal. O meu entendimento é que, às vezes, as pessoas fazem isso quando tem um tumor, que é um tumor que você não sabe se ele é benigno ou maligno, aí você faz uma radioterapiazinha ali pra você não ter que fazer a quimioterapia propriamente dita, que aí tem todos os efeitos colaterais do tratamento do câncer, né? Que a pessoa perdeu o cabelo, a pessoa, ficar enjoada, ficar nauseada o tempo inteiro, etc. Perder peso, exatamente. Então, eu não acho que isso aqui é tipo, caraca, o Lula está com câncer de pele prestes a morrer. Não acho que seja isso. De novo, o próprio diagnóstico também não já levanta, né? Só câncer no pâncreas, né? Câncer no pulmão, né? São cânceres com altíssima taxa de letalidade. Como você falou, pode ser, o câncer de pele pode ser fatal, mas a maior parte dos casos as pessoas lidam com esse tipo de coisa o tempo inteiro, né? Tipo, sei lá, você passa dos 60 anos, você tem que começar a fazer check-up de pele, né? Ficar observando pinta e tal. Pois é. E eu sou muito resistente a essas profecias apesar, né, desse canal brincar, né? Horrível falar isso, mas brincar com a morte do Lula. Mas, cara, eu nunca vou esquecer. Em 2013, 2014, quando o Lula teve aquele câncer na garganta, né? Sim. E ele ficou gordinho, bigodudo, né? Vê se você acha assim, mas ele ficou muito mal nessa época. O Lula tava assim, cara. Nessa época aí, cara, a gente tava numa escola e tinha um amigo nosso que era filho de médico, assim. E ele foi um dos primeiros reaças, assim, da sala também. Quando o antipetismo começou a pegar legal, assim, na escola, esse moleque foi um dos primeiros. Por causa do pai dele. E o pai dele falava assim, eu sou amigo pessoal do homem que tá fazendo o tratamento do Lula e eu decreto, ele não passa desse ano de 2013. Lula morrerá em 2013, 2014. E aí, tipo, olhando hoje, em 2026, esse é um dos momentos mais engraçados da minha vida, cara. Porque o Lula não só venceu o câncer,
como ele foi preso, como ele foi solto, como ele foi presidente de novo e como ele vai disputar a presidência mais uma vez, talvez, né? Enfim, a gente tá debatendo isso, mas eu sou muito resistente a esses atestados de óbito que as pessoas dão pro Lula. O Lula é meio alienígena, cara. Tipo, você não pode tratar ele como... Eu não tô também dizendo pra você divinizar ele, mas... Ele não é um cara normal, ele não é um cara médio, sabe? Ele é um cara... Ele é different breed, né? Ele tem that dog in him, mano. Exato, cara. Exato, ele é... I'm him, né? He's him, né? Então o Lula é um cara especial, já passou por várias dificuldades. E tem uma pouca coisa também de vaso ruim não quebra, assim, né? Eu acho que uma das coisas que conta pra tua vitalidade é você tá... firme ali, entendeu? Com o negócio virado pro teto, né? Quando o cara quer viver, ele ainda tem uma missão, geralmente ele aguenta muito, né? Então... Pois é, e o Lula, cara, deu várias declarações falando que tava com tesão em política e tal. Isso foi na última eleição, né? Mas eu acho que ele não perdeu o tesão em política, apesar dele ter perdido um pouco da sanidade dele. Não acho nem que sanidade, né? Porque não é que ele tá ficando insano, ele tá claramente ficando mais demente. Porque o Lula é muito velho. Ele... Deixa eu ver qual é a idade. Presidente, ele tá com 81. Ele já fez 81, né, cara? Porra, 81 é muito velho, cara. Tipo, se você é uma pessoa de 81 anos e você tá... Eu diria que até que o Lula não tá particularmente mal pra quem tem 81. Pois é, ele é de 45, cara. Não, ele tá muito bem. Ele tá bem até. Ele tem 80, na verdade. Vai fazer 81 esse ano, sabe? Quando é o aniversário do Lula? 27 de outubro. Mas... Cara, é meio que natural você ir ficando gaga e tudo mais, mas de corpo, assim, o Lula parece estar suave. Parece estar com bastante... eu acho que tem um esforço muito grande pra ele parecer mais enérgico do que ele realmente tá, né? Assim, beleza, aparece vídeo dele correndo, dele malhando e tal, mas se você pegar a agenda do Lula, já não é mais a mesma coisa, né? Ele tem muitos dias de ato, dias de descanso, dias que ele não faz porra nenhuma, né? Dias... por fora, né? Ele definitivamente não tem a mesma energia, apesar dele estar muito bem para um cara de 81. Só que assim, essa era uma dúvida que estava posta mesmo antes de começar as pré-candidaturas, né? Sim. Cara, o Lula, se ele vencer, ele vai terminar o mandato aos 86, cara. Que é muito velho. Isso é muito, 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 muito velho, assim, né? E aí, ao ponto de ser inaceitável, de ser impossível, né? Cálculo impossível. E mais ainda, o fato de que há chance real também de que o Lula eventualmente vai morrer, né, nos próximos 4 anos, coloca em xeque a sucessão dele. Né? O PT, mais pragmático, apesar do Lula ser essa figura meio Cronos, né, dentro da esquerda brasileira, eu acredito que o próprio partido tem esse tipo de preocupação, de, cara, imaginar e quem vem depois, a gente vai passar essa bola pro Geraldo Alckmin mesmo, né? Pro PSB, né? Outra organização com outros burocratas. Outros valores, né? Assim, PT e PSB, os dois eu colocaria como socialistas, democráticos, internacionalistas, né? O PT tá ficando um pouco menos agora, mas os dois são basicamente partido democrata, assim, né? Tem... o PT é mais da terra, né? O PSB hoje em dia é mais elitista, e a distinção deles no período ali, no momento da criação dos dois, da recriação dos dois, quer dizer, da criação do PT e da recriação do PSB, foi o grupo que conduziu, né? Então, a família Arraes conduziu o PSB, e o PT foi conduzido pelaquela mistureba de sindicato, sem terra, pastoral da terra, professor universitário, né? Intelectualidade uspiana e tal. E o PSB foi um fenômeno mais local, né? Pernambucano e tal. Mas tinha gente pelo Brasil inteiro também. Mas assim, são partidos muito parecidos, mas são patotas muito diferentes. Pois é, e isso é muito importante. Por exemplo, se o Alckmin herdar a coroa do Lula, como que o Lindbergh fica, por exemplo? Fica na merda, entendeu? Glaze Hoffman, porque a carreira do seu Lindinho de Nova Iguaçu é que ele era o Lula's top guy na Baixada. Ele era o Lula's top guy no Rio de Janeiro, assim. Ele era... Se você gosta do Lula, você vota no Lindbergh pra, meu irmão, prefeito de Nova Iguaçu, deputado federal, o que quer que ele esteja concorrendo, você vota nele. Mas aí, será que a mesma coisa vai ser com o Alckmin, entendeu? Não vai ser. E o Lindbergh é só um exemplo. Tem muita gente que também depende meio que da burocracia do PT, que trocar organizações não é fácil. E cara, tipo, é por isso que, sei lá, na época do Ciro o PT não quis entregar, não é só por isso, né, mas sem dúvida isso é parte do motivo, que na época do Ciro, por exemplo, o PT não quis entregar a liderança da esquerda pro PDT. Mas enfim, sobre o Lula é isso. E aí, cara, tem toda a questão de será mesmo que o Haddad vai assumir? Porque é isso, cara, o Bisotto é um cara que tem muito essa tese, sabe, que é tipo... Foi o primeiro a levantar a bandeira. Ele e o Kim Kataguiri. Só que nós nunca tivemos tão... Quer dizer, por um momento, há muito tempo atrás, a gente tava mais comprado na ideia de que o Lula iria sair. Naquela época que tava, trem de Tarcísio já tá eleito, sei lá o quê. A gente tava tipo, cara, se o Lula tá tão perdido assim... E realmente, parecia tá mal. A economia tava muito mal, a Janja tava falando pra caralho, o PT tava impopular. A gente tava, cara, se for entrar pra perder,
realmente não vale a pena o Lula ir. Pelos motivos que todo mundo concorda. Eu entendo que são os motivos que o Bisotto acha que o Lula não vai sair também. O Lula tá velho, vai macular a biografia sem necessidade e assim por diante. Porém, muitas coisas rolaram desde que calaram a boca da Janja e enfim, calaram a boca do Tarcísio também, né? E de lá pra cá ficou muito mais claro que o Lula, na verdade, é muito mais competitivo do que a gente achou que ele era. Então, a partir desse momento, nós sempre fomos da tese que não, na verdade o Lula vai sim competir, sabe? Então tem meio que o lado dos bisotistas e o lado, novos classicianos, entendeu? Que é tipo, não, o Lula vai concorrer sim. Não, nós rendeu o pé disso, cara. Assim, pra mim o cálculo de lançar o Lula é muito claro, cara. O PT não entrega eleição, entendeu? Isso vai contra o realismo político que é típico do PT. Então, assim, pode ser agora que o Bisotto acerte por um caminho... A gente pode estar errado também. Não, né? Não tem o menor problema com estar errado. Assim, mas pode ser que o acerto venha das circunstâncias completamente diferentes. Tipo, cara, o Lula tá internado com câncer e é impossível ele fazer essa campanha. Mas assim, ou não, né? Mas, por exemplo, o José Dirceu tá com câncer, tá doente de verdade, bota aí. O José Dirceu que vai disputar para deputado federal, né? Pelo PT. Linfoma, né? Ele tá com linfoma. Tá aí um diagnóstico grave mesmo. E ele não vai abandonar a campanha, não. Ele vai fazer a pré-campanha toda do hospital. Enfim, problemas de do teu partido não ter tido uma renovação, né? Um mecanismo de sucessão digno, assim, de uma geração para outra. Mas enfim, que seja. Mas para mim não mudou o cálculo nunca, né? Assim, o Lula é o candidato mais competitivo, porra. O Haddad é um candidato não muito pior, porque tem um recall absurdo petista, né? E um recall anti-bolsonarista, mas ele é menos eficaz do que o Lula, né? O Lula tem outro tipo de relação com o Nordeste, por exemplo, né? O nome do Haddad é desgastado pela taxa das brusinhas, que foi a única cagada federal para a opinião pública do PT, né? Foi a grande cagada federal, pelo menos o que a Atlas levantou. E isso Eu acho que o Haddad ele é mais fraco do que o Lula em São Paulo também. O que soa meio contraditório, mas a parada tanto o Lula quanto o Haddad são políticos paulistas, sabe? Apesar do Lula ter nascido no Nordeste, a carreira política inteira dele foi em São Paulo. E aí, cara, o Haddad, ele foi prefeito da cidade de São Paulo por um mandato e é amplamente reconhecido como prefeito de merda, assim. O pessoal xinga muito. Ele... Cara, você vê, se eu tivesse com a pesquisa de São Paulo, que você vê que ele não teria nenhuma chance de ganhar Kim o governo de São ele, Paulo. Né? Pois tem isso também, né? No Polymarket, o Kim passou ele pra pesquisa do governo. O Polymarket não é pesquisa eleitoral, né? Pois jamais se esqueçam disso. Jamais se esqueçam dessa informação e também jamais se esqueçam que o Polymarket agora é um amigo, parceiro oficial do Novos Clássicos Show. Então, se você quiser estar atualizado sobre as tendências, né? Nem precisava fazer essa propaganda que a gente já mostra o Polymarket todo episódio. Mas... Pois política, desporto, criptomoedas, esportes, Irão. Desporto é absurdo, né? Finanças, geopolítica. Inclusive, o pessoal do Polymarket, vamos botar a tradução PT-BR, né? Ninguém fala Irão no Brasil, nem desporto, né? Esporte, Irã. Mas ok. Pois mas é isso. Então, o Kim Kataguiri tá até na frente do Haddad, mas eu acho que o Lula é mais forte em São Paulo do que o Haddad porque... Cara, o Lula só é mais forte que o Haddad em tudo. E o Haddad não é um cara forte em São Paulo, entendeu? Apesar dele ser paulista, sabe? Não, Haddad é um nome que não empolga ninguém. E aí, cara, entra toda a discussão de, beleza, quem é mais poderoso, quem tem mais potência? Comparando o Haddad aqui, vamos ver o primeiro turno, depois a gente vê o segundo. Presidencial. Haddad contra Flávio Bolsonaro e Renan, Zema, Caiado, meio que o cenário base para todo mundo. Então, o Haddad contra o Flávio, o Haddad faz 36,7, ou seja, 37 pontos, e o Flávio faz 33, e o Renan quase 9. O Lula, cara, contra o Flávio, deixa eu pegar aqui 47 versus 34, entendeu? Ou seja, 10 pontos na frente, cara, do Haddad, tá vendo? O Lula é muito mais competitivo, cara, no geral, assim. Eu apontaria, eu acho que talvez em São Paulo o Haddad seja forte, mas definitivamente nos rincões brasileiros o Lula comunica muito mais, cara. Pois é, O Haddad é o herdeiro do espianismo, né, no petismo. O Haddad, ele é bacharel em Direito, mestre em Economia e doutor em Filosofia pela USP, né? Ele tem a carreira completa, assim, né? Ele é meio que o político ideal da Fefeleche, né? Como é que é, pessoal? Fefelechers. Fefelechers, né?
Então, e o Lula é outra coisa, né? O Lula é do PT do operariado, né? Aquele PT classe média baixa, trabalhador, Nordestino, retirante, pô, flagelo da fome, a gente vai vencer a pobreza. E o Haddad é tipo, a gente vai praticar políticas públicas com evidências, e isso foi testado no Canadá e funcionou muito bem. É outra linguagem que não chega tão bem, né, nesse Brasil profundo, fora o carisma, né? A simpatia mesmo, o comunicar, etc. Então, por isso que eu sempre fui da teoria de que, cara, o Lula é imbatível. Dentro do campo petista, dentro do campo da esquerda, no geral. Ele só é o candidato mais competitivo. É muito mais fácil dar uma porrada no Flávio do que tirar o Lula e entregar a eleição, né? Pra mim era meio... É contrassenso e, de novo, ainda eu permaneço firme nisso, assim, eu não acho que muda. Agora, se realmente o Lula tiver uma condição de saúde que impossibilite completamente a campanha dele, né? Que drene muito das energias dele, né? Ou enfraqueça ele, eu ainda acho que é ele, cara. Eu acho que é mais fácil tirar a votação do Flávio ou disseminar a discórdia dentro do campo da direita, né, a ponto de fragmentar completamente a base, né, ficar colocando, ou no campo da direita que dialoga, né, no campo bolsonarista, falando mais especificamente, ou seja, ficar minando Zema contra Flávio, tentar botar o Caiado pra brigar também, né, ficar levantando mais merda do Flávio Bolsonaro e tal. Eu ainda acho que é mais fácil, mais simples, é um caminho. Se eu fosse dirigente petista, eu trabalharia mais isso do que pensar em, vamos jogar o Haddad. Pois eu acho que o Haddad fica interessante de novo no cenário onde o Flávio explodiu, assim, né? Sim. Né? Tipo, aí você, tô ganhando de lavada. Exato. Aí foda-se. Eu não precisa nem botar o time titular em campo, já bota o banco, entendeu? Pra ir treinando. Se tiver um nível de já ganhou, assim, absurdo. E aí a parada é a candidatura do Haddad, aí já não tem problema de sucessão. Você passou a... Passou o bastão, é o Haddad agora. É o Haddad. Aí agora o PT virou um partido espiano, né? Do espianismo paulista. Aí eu acho que isso muda pra caralho o perfil do PT projetado no tempo, né? Mas a transição em si ia ser um governo bem lulista ainda, porque a sombra do Lula ainda estaria ali, né? A gente viu muito isso no governo da Dilma. O Lula ficou meio que tentando, né? Sim. Tentando fazer da Dilma uma marionete, mas a Dilma tinha uma visão mais... A Dilma estava à esquerda do Lula. Sim. Né? E ela deixou isso bem claro. E a Dilma era bem menos pragmática também, né? Então... Dilma era mais ideológica e mais de esquerda, né? E, enfim, o Lula tentou controlar, né? As pessoas falam que tem até um mal-estar entre os dois. Você poderia pensar que, hoje em dia eles devem ter um carinho absurdo, né? Meio que viveram aquilo juntos, o impeachment dela, a prisão dele. Mas eles não se falam, basicamente, né? O Lula mandou ela pra China e falou, meu irmão, vai cuidar do banco lá, do BRICS em Xangai, sacou? Ganha teus 300 mil por mês aí na casa do caralho. Exato, e eu sempre tomei a Dilma como uma mulher... Eu não tô dizendo inocente de culpa, mas inocente de boba mesmo. Tipo, meio... Ingênua, né? Ingênua, né? Meio... Porque, por exemplo, ela dava uns moles, assim, né? A Dilma eu lembro disso como se fosse ontem. A Dilma decidiu começar uma rotina de ciclismo. Uma rotina de ciclismo. Quando o termo pedalada começou a rodar no jornal. E foi quase ao mesmo tempo. Então, tipo... Aí tinha todo dia uma foto da Dilma Rousseff pedalando, e aí tinha uma manchete: pedaladas fiscais vão derrubar o governo Dilma Rousseff. Então eu falo assim, ela é muito bobinha, né? Não é possível. Só que parece que ela é uma chefe muito filha da puta, cara, lá nos BRICS, sabe? Tem várias denúncias de assédio moral de chinês contra a Dilma. Caralho. Mano, pra você ser acusado de assédio moral na Ásia é porque você tá pegando pesado no nível extremo, assim, uma né? coisa exata. Mandou o chinês lavar atrás da orelha, uma coisa assim. Chamou o cara de porco e tal. Isso chegou e repercutiu. Elias Jabbour não aguentou também ser... subordinada a ela, né? Teve que virar presidente do Instituto Pereira Passos, inclusive. Depois pesquisa aí quem o Elias Jabbour ultrapassou no site de vaquinha, enfim. Pois é. Mas, cara, no segundo turno, vamos comparar a performance do Lula com a performance do Haddad. Então, no cenário mais provável, que seria Lula e Flávio, o Lula tá 7 pontos na frente, isso na avaliação que inclui brancos e nulos, né? Ou seja, se você excluir brancos e nulos, fizer propriamente só os votos válidos, que é a porcentagem que todo mundo lembra, o Lula estaria uns 8 pontos na frente, o que é uma vantagem... Monstra. É a margem que o Jair Bolsonaro ganhou do Haddad em 2018. E aí, cara, o Lula tá muito na frente do que todo mundo na direita, pelo menos nessa última pesquisa da Atlas. Então o Lula 5 pontos na frente do Bolsonaro. E aí eu acho que do Zema, Caiado e Renan, o Lula tá muito na frente por motivos de desconhecimento... principalmente. Do Zema, do Caiado e do Renan, né? E aí, cara, em termos de Haddad contra Flávio... Você vê, o Haddad tá só 3,7 pontos na frente. Então é bem menos, cara. O Lula 7, Haddad 3,7. Então perde 3 pontos percentuais. Isso pode não parecer tão significativo, mas eu diria que cara. É uma porque boa 3 ou 4 pontos percentuais é aquilo. Cara, se eu der muita sorte,
por variação aleatória, você consegue make up, assim, esse gap. Agora, puta, cara, um gap de 8 pontos, irmão, só... Você já perdeu, sabe? Se as pesquisas estão dando um cara 8 pontos na frente, você tá ferrado, tá ligado? Cara. Pra mim, a análise do André Romão foi muito boa, né? Que assim, cara, o escândalo do Master tá tornando a candidatura do Flávio inviável, e aí a chance do Flávio é que algo do Lula surja, né? Ou o escândalo do INSS comprovadamente, né, afete o irmão dele, ou afete diretamente o Lula, aí beleza, fato novo, muda completamente o cenário, ou então que, cara, o Flávio faça um milagre, assim, né? Ou é milagre. Do lado do Flávio é milagre. Flávio salva um bebê. Exato. Não, então, sei lá, cara, ficar provado que o Flávio, na verdade, odiava o Vorcaro, que as mensagens são falsas. Não tem ninguém falando nisso, né? Mas, enfim, eu tô querendo dizer um milagre mesmo. Mas, idealmente, seria o Lula ser sabotado, né? Acabar aparecendo a sujeira dele também. E aí, nesse cenário, cara, de um Lula doente e um Haddad que ganha, isso aí é ganhar bem, tá? Isso aí são... O Brasil tem 120 milhões de eleitores, mais ou menos. 110, 120. Porra, isso aí são quase 5 milhões de pessoas, entendeu? É bastante voto, cara. Aí eu acho que começa a voltar a fazer sentido. Você resolve o problema da sucessão e o Lula pode viver a vida dele, né? Se curar de novo e tal. Eu acho que volta a fazer sentido, mas por motivos completamente diferentes, né? Sim. Mas cara, eu acho também que o argumento de trocar o Lula pelo Haddad... Eu sinto que... As pessoas fazem muito paralelo do Joe Biden, né? Que cara, o Biden tava muito velho e aí por isso a campanha dele tava uma merda. Aí ele fez um debate contra o Trump e aí ele só pareceu, tipo, totalmente gaga no debate. E aí ele teve que sair, né? Eu acho que o Brasil... Tipo, o Lula é diferente do Biden e o Brasil é diferente dos Estados Unidos, que faz com que essa comparação não seja tão fidedigna. Primeiro, o Biden tava muito pior do que o Lula tá. O Biden tava uma coisa assim, cara, não conseguia andar direito, sacou? O Biden tava naquele... Corn pop! Sabe? O nego tava tendo que tipo, guiar ele pra cima e pra baixo e tal. Não conseguia completar frases. O Lula tá completando frases. Tá falando um bando de asneira, mas tá completando frases. Eu acho que o grau de gaguice do Lula hoje é análogo ao grau de gaguice do Trump, que também está gagá. E estava gagá na era da eleição. Acho bem, hein? Vou estragar o clima, tá tão gostoso no Rio de Janeiro. Tá falando mal do Deus imperador. Mas... O Trump, porra, na eleição ele tava gagá, cara. A gente, acompanhando essa parada de perto, a gente falava, pô, o debate do Biden foi uma humilhação histórica pro Biden. Mas o Trump também não tava tão bem, não, mano. Não, Você vê o Joe Rogan que o Trump gravou, sabe, podcast de Joe Rogan que o Trump gravou, cara, tava meio... Ele mostrou energia, né? O episódio foi longo. Isso foi uma coisa que já distinguiu, por exemplo, o Lula do Bolsonaro na última eleição e não foi o suficiente, né? Ambos foram ao flow. Bolsonaro ficou, caralho, 3 horas lá e tal. Teve que sair agarrado mesmo, porque ele tinha outro evento, ele atrasou e tal. E o Lula foi e fez 1 hora certinho, cara. E aí com a galera do PT fez toda, tipo, ó, vai perguntar isso, vai perguntar isso. Quer dizer, tentou fazer isso, né? E o Bolsonaro mostrou muito mais energia, mas também não foi o suficiente, né? Pois é. O Lula tá cansado. E também, cara, meio que a direita e a esquerda são... A gente já falou isso várias vezes, mas a coalizão eleitoral, assim, deles é muito diferente, sabe? A direita, via de regra, é classe média. E aí no Brasil, classe média pega desde pessoas que ganham, sei lá... 3 mil reais... Uns... sei lá, cara... Uns 15. Tipo, o limite superior da classe média no Brasil, ele é muito... Varia regionalmente. Ele varia regionalmente, ele varia conforme profissão, entendeu? Então, tipo, se você é um médico que ganha, cara, 100 mil reais por mês, eu acho que politicamente você é muito mais parecido com um cara que ganha 10 do que, tipo, você é um professor universitário que ganha 10 mil reais por mês, entendeu? Porque se você é um professor universitário, você é tipo Brahmin, mano. Independente da grana que você ganha, você é Brahmin. Se você é um médico, tipo, pela analogia das caixas que a gente já fez várias vezes, tipo, você é um Vaixha. Independente de quanto você ganha também, sabe? Então, tipo, a direita é a coalizão dos Vaixas, só, não existe Kshatriya no Brasil. Quer dizer, tecnicamente os Kshatriyas até fazem parte, né? General Mourão é o quê? Sabe? Não tem, pô. Na medida que existe o que os Kshatriyas de fato existem, eles fazem parte da direita também, mas é um grupo muito pequeno, assim. Sim, pequeno? Entre pessoas nativas e aposentadas, só na PMR tem 160 mil pessoas. 140 mil pessoas, cara. Tá bom, beleza. Então eu concedo. São os Vaixas e os Kshatriyas. E a esquerda são os Brahmins, né? Que é a classe intelectual, via de regra. E os Dalits, assim, né? E, enfim, onde o Shudra encaixa e tal. Essa é uma discussão que a gente já teve no programa de membros. Mas... Pra esquerda é muito... A coalizão da esquerda é muito mais sólida. Porque, tipo, esses dois grupos, mano, os Brahmins e os Dalits estão fechados pra caralho com você. Porque o Dalit não liga
se você é gagá, não é gagá, é machista, não é machista, meu irmão, tu tá dando Bolsa Família ou não, tá ligado? É isso, é isso. Você tá ou não tá aumentando a migalha que esse cara recebe do governo? Se você tá aumentando, e o Lula tá aumentando, sabe? E não só aumentando migalha, mas tornando a CLT menos rígida, sabe? Destruindo a escala 6x1, transformando ela 5x2, assim. Não, deixando a CLT mais rígida, né? É, Por favor do... eu digo, É. sim, tipo, menos rígida com o trabalhador, É entende? isso, aham. Então o Lula tá dando as migalhas pro Dalit e, tá ligado? Tu vai chegar pro cara e vai falar, pô, cara, mas o Lula tá gagá. O cara vai falar, meu irmão, caguei, cara, caguei. Agora eu não preciso mais trabalhar 6 dias por semana, cara. É Vou isso. votar no Lula. Porra. Não, exato, é a forma de... Tipo, de novo, né? Tem uma correlação entre engajamento político, né? Não é perfeito, porque não vai aumentando com renda, né? Tipo, Sim. pô, eu ganho 1 milhão por mês, então eu sou o cara mais interessado em política do Brasil. Não é assim. Mas conforme você vai descendo, principalmente de renda, você vai sentindo desengajamento político, né? Pois é. E aí, pra você mobilizar esse cara, você só consegue mobilizar ele com coisas que afetam ele diretamente. Mas por outro lado, esse cara é tão ferrado que é relativamente barato meio que você comprar o apoio dele, sabe? Total. E foi o que o Bolsonaro acabou. A lição que o Bolsonaro teve. Tentou. Né? Ele tentou. Ele... Não conseguiu. Ele tentou, né? Ele meteu lá o Auxílio Brasil, tentou fazer um rebranding, né, do Bolsa Família e tal, mas não foi com a mesma profundidade, porque eu acho que enfim, aí entrando no meio da coisa, mas o Bolsa Família é particularmente operacionalizável e efetivo, porque a oligarquia nordestina também tá fechada com o PT, né? Pois é. E aí a fidelidade dela não é tão volátil como o vento, porque Sim. eles são muito inteligentes. E era isso que eu ia falar também. Os Brahmins também são muito leais ao PT, cara, porque é tipo, cara, ele vai votar no cara de esquerda contra o fascismo. Porque ele verdadeiramente acredita em direitos humanos, ele acredita na Constituição de 88, etc. Ele vai votar meio que no cara mais de esquerda que não seja... No Nordeste, cara, eu acho que a visão de mundo do PT replica um pouco da visão de mundo do oligarca nordestino, né? Sim. A Que eu diferença mando do oligarca nordestino e do Brahmin sudestino é que o oligarca nordestino, ele propriamente tá com poder nas rédeas, as rédeas estão na mão dele. Enquanto o Brahmin, ele não tá exatamente segurando rédea, sacou? Ele consegue fazer, tipo, uma dança pra influenciar pra onde o cavalo anda, assim, uma coisa meio mais indireta. Eu acho que a visão do oligarca nordestino em relação ao Brahmin sudestino é mais realista mesmo, né? É menos idealista, né? Ele não idealiza a massa que ele governa, né? Sim. Agora, enquanto que o Brahmin sudestino, ele tem uma visão de caralho, Direitos humanos. a gente tá emancipando, a vida tá melhorando, mas eles têm uma visão que é top heavy, né? É tipo, o topo manda muito e a gente vai conduzir a massa aqui da forma como a gente melhor entender, né? Que a gente Pois achar é. certo. Nisso eles se comunicam. E esses dois grupos são muito leais ao PT e ao Total. Lula. Então, tipo, não importa se o Lula é ou não é, tipo, gagá, se ele tá ou não tá gagá, entendeu? Tipo, esse cara não vai votar no Flávio, brother. E a parada é, o Brahmin vai votar. Tipo, esse é o grupo mais engajado de todos, disparado. É o cara que, mano, ele ama votar. Tem uma coisa que o cara gosta de fazer domingo, ou em outubro, em novembro, quando tem segundo turno. Gosta de ser ele mesário. sai da casa dele, vai lá, aperta 1, 3, confirma, pililili. E é isso, entendeu? Desistiu de fazer a pelúcia do Piriri? Cara, ia demorar muito pra fazer a porra da pelúcia. Mas eu tentei conversar com o fornecimento de pelúcias personalizadas pra fazer uma do Piriri, pra gente ter como se fosse o boneco do ratinho, como é que é o nome? O xaropinho. Vai ter um xaropinho do Novos Clássicos Show ser a porra da pelúcia do Piriri. Enfim. Mas, entende? E aí o ponto que eu tô fazendo é... Se o... É isso, cara. O Lula é mais robusto, tá ligado? Tipo, saiu uma... PT. O PT como um todo, mas o Lula também. Lula como símbolo. E aí isso faz com que... Cara, só deixa o Lula, cara. E daí que ele tá gagá? E daí, cara? Ele vai ganhar, bota ele pra ganhar, cara. De novo, eu acho que o PT também reconhece que a figura do presidente você tá comprando uma ação que tá baixando de valor, né? Valor poder, assim. Então, tá de fato se tornando um acessório mais simbólico à presidência, né? A gente tá fazendo uma transição no presidente que mandava pra caralho nos primeiros anos, né? Por exemplo, uma coisa que o Ciro Gomes falava em 2018. No primeiro ano, o presidente da República é quase um ditador, é quase um tirano, com a legitimidade que ele tem, com o orçamento e poder de manobra, a autoridade que ele tem, a energia que o grupo dele tá, ele é quase um ditador. No primeiro ano você tem que resolver tudo. Hoje em dia ele já não fala mais isso, tem mais essa confiança, né? Porque de fato tá tendo um esvaziamento de autoridade do presidente. Por exemplo, o presidente de 2027 não vai ter orçamento executável. Como é que tu governa sem ter orçamento à disposição? Difícil, né? E nesse caso, você tem um cara senil, não faz tão mal. Sim. Você fica só... Aí, vamos lançar uma pro Bisoto. Bisoto, vamos fazer uma aposta. Ele gosta. Aposta. Ele gosta de dinheiro. De... Quanto é um valor razoável, assim? Porque eu não quero fazer nada dinheiro. estratosférico também, entendeu? R$1.000. Caralho, tá. R$1.000 de aposta com você, Bisoto, de que o Lula vai concorrer. Tu ou o CNPJ, Novos Clássicos?
Tu tava comigo nessa porra, irmão. Então, enfim, mandem pro Bisoto, a gente vai fazer essa aposta aí. Milão. E se a gente tiver errado, a gente tá errado. Não tem... Pago feliz, pô. Pago feliz. Pago entendeu? tudo em caipirinha que ele gosta. Mas eu... É isso. Então... Acabou. Eu acho que é isso, pessoal. Esse foi o nosso caso de hoje. Muito obrigado. Valeu.